Bem-vindos à Igreja Paroquial de São Lourenço, Igreja de Arranhol. Aceita o convite no município da Roda dos Vinhos para esta visita guiada. A Igreja Paroquial de Arranhol está edificada fora do povoado a pouca distância. O seu horário é São Lourenço e apresenta nave única e uma torre sineira e relógio. Não se conhece a data ou o mandatário da construção da Igreja Paroquial de São Lourenço de Arranhol. Na nave, junto ao altar de Santa Catarina, podemos observar uma lápide com a seguinte inscrição: esta capela instituiu-a Catarina Anes, mulher que foi de Lourenço Afonso, e mandou que, pela renda dos bens contidos no tombo, lhe cantem, em cada um ano e para sempre, uma missa rezada e outra cantada, ofertada, com um alqueire de pão cozido e um almude de vinho. Ano de 1504. A cabeceira da Igreja Paroquial de São Lourenço é constituída pela Capela-Mor e 4 altares, 2 colaterais e 2 que se encontram na nave. Nas memórias paroquiais de 1758 são descritos, nesta igreja, para além do altar-mor, mais 4 altares. O altar de Nossa Senhora do Rosário, o altar de Nossa Senhora das Candeias, o altar de Santa Catarina e o altar do Espírito Santo. Do lado do Evangelho, podemos observar o altar de Santo António. Ao centro está a imagem de Santo António. Veste o hábito franciscano e tem lançada pelas costas uma capa. Tem ao colo um menino Jesus, que se encontra em cima de um livro e ostenta ainda na mão direita uma cruz. Temos ainda a imagem de São Sebastião Mártir. Está atado a um tronco de uma árvore e apresenta ainda as flechas, o atributo do seu suplício. Existe ainda uma imagem de vestir de pequenas dimensões com o Deus Menino. O altar de Nossa Senhora da Conceição situa-se do lado da Epístola. Podemos observar ao centro a escultura de Nossa Senhora da Conceição. Apresenta os seus cabelos soltos, com uma feição jovem. Tem vestido um manto azul e uma túnica dourada. Sobre os seus pés está um dos seus atributos, a lua, e ainda a serpente, associada ao pecado original. Segundo Jorge Campos Tavares, Lourenço, 10 de agosto, diácono, mártir em Roma no século III. O Papa, Sisto II, terá confiado a Lourenço a missão de guardar os arquivos, os valores e os livros litúrgicos da Igreja no momento em que foi preso. Na prisão, terá convertido um guarda do cárcere ao cristianismo. Foi inspiração para Filipe II conceber o seu Palácio do Escorial, cuja planta tem forma de grelha. O santo foi grelhado vivo. No altar-mor da Igreja Paroquial de São Lourenço de Arranhol, podemos observar um retábulo de madeira dourada. Este retábulo é de construção recente, imitando o interior dos anos 50. Ao centro, podemos observar um crucifixo de grandes dimensões e ao ladear estão as imagens de São Lourenço, padroeiro desta freguesia, e a imagem de São Francisco de Assis. A imagem de São Lourenço, presente neste imóvel santo patrono de Arranhol, apresenta-se como diácono, vestindo de almática, tendo ainda a palma do martírio e um livro que segura com a sua mão, e ainda a grelha, símbolo do seu martírio. São Francisco de Assis retirou-se para o Monte Alverno, onde teve a visão de Cristo crucificado, ficando os estigmas, as 5 chagas que o acompanharão até à morte. Esta imagem traz ao hábito franciscano. O santo tem as mãos traçadas, assim como os braços, e tem nas suas mãos um crucifixo. Os 3 nós que podemos observar no cinto representam os votos de pobreza, de castidade e obediência. Altar de Santa Catarina do lado da Epístola da Igreja Paroquial de São Lourenço de Arranhol. Santa Catarina terá sido perseguida pelo imperador que ansiava casar com ela. Contudo, esta repeliu, dizendo que estava noiva de Cristo, tendo feito com ele o casamento místico. Ao observarmos esta imagem, podemos verificar que está coroada, tendo ainda a palma do martírio, o livro, a cruz e a roda, símbolo do suplício. No altar de Santa Catarina encontra-se a imagem de Santo Agostinho. Traja como bispo, tendo ainda a mitra. Ostenta um báculo e tem o coração inflamado numa das mãos, símbolo do seu atributo. Encontra-se acompanhado por uma criança, provavelmente ligado ao milagre que assistiu. Estando na praia a meditar sobre o mistério da Santíssima Trindade, verificou que uma criança estava a retirar do mar água para dentro de uma cova. Questionou do que se trataria a sua ação e a criança respondeu-lhe simplesmente: tirar o mar para dentro de uma cova.
E assim, Santo Agostinho terá percebido que seria impossível desvendar o mistério da Santíssima Trindade. Nem tudo está ao alcance da razão humana. Ainda no altar de Santa Catarina, podemos observar a escultura Pai, Filho e Espírito Santo, a Santíssima Trindade. O mistério de Deus em si mesmo. Do lado do Evangelho, encontra-se o altar dedicado a Nossa Senhora de Fátima, estando a sua imagem ao centro, ladeada por Francisco e Jacinta. Esta igreja ostenta ainda um belíssimo púlpito de pedra, servido por escada do mesmo material. O teto é revestido por painéis de madeira retangulares com vários motivos decorativos, estando no painel central o Santíssimo Sacramento. Todo o perímetro da igreja paroquial de São Lourenço de Arranhó foi revestida por um silhar de azulejos de produção recente, do padrão Ponta de Diamante, um padrão do século XVI. Existe uma pintura em tábuas na igreja de São Lourenço de Arranhó com a crucificação de Cristo. Aberto em capela, encontra-se o batistério da igreja de São Lourenço de Arranhó e uma tela representativa do batismo de Cristo. Sobre a porta principal, encontra-se o coro, cuja data de 1755 se pode observar. As pinturas do teto da entrada desta igreja representam, a par de outros motivos decorativos, símbolos referentes a São Lourenço, a palma do martírio e a grelha. Elevada à vila a 4 de junho de 1997, Arranhó oferece o que de melhor tem a pacatez, próprio dos locais mais rurais, associando a paisagem, em perfeita harmonia, com a natureza e o património, sendo ainda o lugar ideal para quem aprecia a gastronomia tradicional portuguesa e o marisco. Os pontos de interesse em Arranhó são diversificados, envolvendo espaços naturais, património edificado e sítios de valor arqueológico. O Moinho do Custódio localiza-se a uma altitude de 275 metros e constitui-se como um autêntico mirador natural. O sítio arqueológico do castelo situa-se junto ao Casal do Castelo. Este povoado apresenta duas épocas de ocupação, a Idade do Cobre e a Idade do Ferro. Constitui-se como o mais antigo vestígio da ocupação humana no território arrodense. A localização do Forte do Paço coincide com o sítio arqueológico do castelo. Com capacidade de 120 soldados, este forte, que atualmente não é visitável, protegia a estrada de Arruda dos Vinhos para Sobral de Montagraço, em conjunto com o Moinho do Céu, obra militar número 11, e o Forte da Caneira, obra militar número 13. Assim como nas outras freguesias, Arranhó também possui a sua imponente igreja paroquial. São 4 as igrejas que integram a rota das igrejas do concelho de Arruda dos Vinhos, dispersas pela região. Arranhó conta com um significativo conjunto de património religioso e histórico, com várias capelas a marcar a paisagem. Capela de São Miguel da Louriceira, Capela de São Pedro de Á dos Arcos, Capela de Nossa Senhora da Encarnação de Alcobela, Capela da Sagrada Família de Á do Baço, Capela de São Geraldo de Á do Baço, Igreja de São José da Tesoureira ou o Oratório de São João de Vila Vedra. Deslumbre-se com um circuito pelas capelas, igrejas e santuário da freguesia. Arranhó mantém intacta a memória do seu povo, recordando e recriando momentos que marcaram a vida da freguesia, tendo como pontos altos as grandiosas festas ao bairro de São Lourenço e a festa em honra de Nossa Senhora da Ajuda. Irene Lisboa, escritora e pedagoga nascida nesta freguesia, na Quinta da Morzinheira, no dia 25 de dezembro de 1892, ocupou um lugar proeminente na cultura educacional e literária do seu tempo, cujas obras são ainda hoje uma referência. Para além do assinalável património histórico e artístico, Arranhó apresenta excelentes condições para o turismo de natureza e para a prática de atividades ao ar livre, por exemplo, no Parque e Circuito de Manutenção de Arranhó. Visitar Arranhó é viajar na história, onde o património é sui generis e a paisagem é de prender a respiração de tanta beleza. Muito haverá a descobrir, a ver e a sentir em Arranhó.